O Atualize desta semana está super agradável. Você vai entender o que é a cardiopatia congênita e como tratar. Vai conhecer os riscos da prática de exercícios físicos sem acompanhamento de um profissional. Então você está na rua, bateu aquela fome, mas o que será que você vai comer? Vai comer com segurança? Então, a chefe de cozinha Raquel Fernandes vai nos dar algumas orientações. E às vezes a gente vê um prato assim, a gente acha, nossa, tem pouca comida. A gente começa a comer e fica satisfeito, porque a gente sempre come mais do que deve. E ainda uma entrevista bem descontraída com direito à cantoria e pagação de mico e tudo mais, com o cantor e apresentador Vini Soares. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. O Atualize começa agora. E no mês de junho é comemorado o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita. Por isso, o Atualize veio conversar com algumas mães e alguns especialistas para esclarecer o que é esse problema, o que acontece com a criança que tem ou que nasce a cardiopatia congênita. Por ano, cerca de 28 mil crianças nascem no Brasil com problemas cardíacos, ou seja, a cada 100 bebês nascidos vivos, um é cardiopata. Destes, 23 mil precisam se submeter a uma cirurgia cardíaca, mas apenas 5 mil conseguem tratamento. E acredite, a principal razão para isso é a falta de diagnóstico. É sobre isso que vamos falar agora. A cardiopatia é qualquer anomalia estrutural ou funcional do coração. Então, qualquer alteração na formação do coração, se tem uma artéria a menos, se tem uma artéria trocada de lugar, uma válvula que não foi formada, ou se o coração não tem uma função normal dentro do intraútero, tudo isso é uma cardiopatia congênita. E as mais graves, né, que são as que a gente quer detectar no pré-natal, são as que precisam de tratamento logo ao nascimento. O que a gente luta para conseguir no pré-natal é o ecocardiograma fetal, que é um exame que é feito do coração do bebê, diferente de um ultrassom normal, é um exame específico do coração e que a gente consegue detectar 90% das cardiopatias graves que o bebê precisa de cirurgia logo ao nascimento. Precisa nascer no hospital especializado, ser encaminhado diretamente para uma UTI cardíaca com medicações próprias para o coração e ser encaminhado para a cirurgia. E esse tipo de alteração normalmente no ultrassom a gente não vê, porque o coração bate normalmente, as pessoas olham, o ultrassonografista olha o coração e vê o coração batendo normalmente, é uma alteração da anatomia do coração, então só mesmo estudando a anatomia do coração para a gente ver. Então esse exame deve ser feito por um cardiologista pediátrico, é um exame específico do coração. A Marcele está grávida e já sabe que o bebê tem cardiopatia congênita e vai ter que fazer uma cirurgia logo que nascer. Assim que soube da notícia, ficou desesperada. Marcele, conta pra gente como é que foi essa experiência de receber a notícia de que sua filha, ainda na barriga, tem cardiopatia congênita. Então, muito difícil, muito sofrido, muito mesmo. Com 6 meses a gente faz a eco, né? Um exame que, até onde eu sei, não são todos os médicos que pedem, o SUS não cobre. E graças a Deus eu consegui fazer. E foi um desespero muito grande, né? A gente no primeiro momento só pensa no pior. A gente confirmou que ela tem coarctação de aorta, por conta disso o coraçãozinho dela é um lado bem maior do que o outro. E foi muito desesperador. Eu quis morrer, depois eu achei que a minha filha ia morrer, eu pensei as piores coisas do mundo. E assim, o que eu tenho para dizer de conforto, né? O que me confortou hoje, nesse tempo, foi primeiro me agarrar com Deus, na minha fé, né? E conhecer as mães abençoadas, mães que me ajudaram muito. Então tem que haver uma estrutura também psicológica, emocional muito grande dessa mãe, né? Claro, porque o coração envolve muita coisa, né? Então quando a gente fala que tem uma alteração do coração, tudo isso já cai como uma tempestade na cabeça da pessoa, mas
A gente hoje em dia tem muito recurso, as crianças têm uma sobrevida muito melhor. Muitas crianças que há 5, 6 anos atrás não sobreviveriam, hoje em dia estão sobrevivendo, está cada vez melhorando e a qualidade de vida cada vez melhor. Porque o que a gente quer é dar qualidade de vida dessas crianças, né? Que elas possam brincar, correr, ser felizes. E hoje elas estão conseguindo isso como estrutura e a ajuda com as mães vem vindo com o tempo, né? Na hora que a pessoa tem a notícia, realmente não é uma coisa fácil. Mas com o tempo tudo vai caminhando bem, graças a Deus. Diferente da Marcele, Cristiane teve um diagnóstico tardio da cardiopatia do filho João, mas o final foi feliz. A gente vai conhecer agora a história da Cristiane, ela que é mãe do João Gabriel, esse lindo garotão aqui, de 7 anos, todo envergonhado, que teve esse problema e a gente vai saber da história agora, né, toda, como é que foi desde o começo. Como é que vocês descobriram essa doença? No caso do João, o diagnóstico chegou um pouco tarde, né? Porque eu só fui descobrir que ele tinha uma cardiopatia com 72 horas de nascido. Para uma criança com problema de coração, isso é muito tempo, né? Porque eu só fui descobrir quando ele estava para receber a alta e que ele passou mal com o pediatra. Então foi assim, um momento de muito sufoco, foi um corre-corre muito grande. Ele precisou imediatamente ir para a UTI, né? Precisou de oxigênio e aí veio a parte pior, né? Que é você quando descobre que o teu filho tem que fazer uma cirurgia, né? Que é a parte pior ainda disso tudo. E aí você descobriu, foi feito o diagnóstico, você descobriu que seu filho precisaria de uma cirurgia, e aí como é que foi o processo depois disso? Bom, foi um processo bem longo. Ele precisava de imediato ter feito uma cirurgia, porque o caso dele era um caso grave. Então ele ficou aqui em Campos durante 1 mês e 25 dias. Foi o tempo exato que nós ficamos aqui em Campos, ele aguardando o diagnóstico para poder fechar o laudo e conseguir a vaga no Rio para fazer a cirurgia. Todo esse processo de transfusão, de cada dia um acesso diferente, de só notícias ruins, eu passei por tudo isso. Então tudo que você está falando agora, eu consigo sentir essa sua dor. Mas, graças a Deus, a história do João Gabriel foi muito diferente da minha. Ele tá super saudável, você vê que ele tá aqui o tempo inteiro aqui, ó. A estatística, assim, não tem, mas a qualidade de vida da criança que já tem o diagnóstico pré-natal é totalmente diferente da criança que não tem. Porque quando a criança não tem o diagnóstico, muitas vezes ela nasce bem, vai para casa e só tem esse diagnóstico 48, 72 horas depois que nasceu, que é quando fecha uma estrutura que chama canal arterial, que é normal em todo bebê. Todo bebê nasce com essa estrutura aberta e ela fecha com 48 a 72 horas de vida. E é nessa hora que o bebê passa mal. Então, às vezes o bebê passa mal, tem uma parada cardíaca em casa e aí é levado para o hospital. E tudo isso complica muito o quadro. Então, quando o bebê já tem esse diagnóstico, já nasce com a estrutura toda pronta para isso, a sobrevida, o prognóstico, as lesões neurológicas, tudo isso é muito diferente, né? É o que a gente quer, que não tenha as sequelas da cardiopatia, né? Como que vem a ser a vida de uma pessoa que teve esse problema, de uma criança, né, que foi tratado, viveu tudo bem? Como que é depois? É vida normal? Tem as suas limitações, né? Como toda alteração que a pessoa tem, não é dizer assim normal. Normal pra gente, né, é diferente. Não é que tem criança que tem as suas limitações, não pode praticar esporte competitivo, não pode ser um jogador de futebol. Mas a criança leva uma vida vai para a escola, brinca, corre, faz tudo que uma criança faz. Né? Hoje a gente tem o dia aqui da conscientização, vocês vão ver as crianças brincando, correndo, e você vai dizer, essa criança já operou o coração 4 vezes, a pessoa não acredita, porque a criança supera tudo isso muito bem e leva uma qualidade de vida boa. Tem algumas restrições, mas muito poucas, dá para viver bastante, brincar bastante, correr, que é o que a gente quer, né? E assim, hoje em dia as pessoas só sabem que ele tem cardiopatia porque eu falo, porque ele é uma criança muito ativa, uma criança muito alegre, que gosta muito de viver, é uma criança que ama muito a vida, né? E assim, pra mim, eu digo assim, o meu filho, apesar da pouca idade, é o maior exemplo que eu tenho. Porque mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele estando sem força naquela UTI, ele lutou até o último instante pela vida dele. Eu aqui fora não desistia, mas não dependia só de mim, dependia dele também. E o João lutou com todas as forças e hoje em dia é muito bom dizer assim, nós vencemos, nós estamos aí, o João venceu, o João é um guerreiro, é um vitorioso. É muito bom falar isso, assim,
o coração não cabe no peito de tanta alegria. Eu imagino. Agora, você tinha me relatado que até os 4 anos de idade as coisas foram muito difíceis, né? É muito difícil. Uma criança com cardiopatia, até uma certa idade, ela não consegue ter uma vida normal, né? O João, ele teve muito, assim, problema respiratório, era sempre, a imunidade não é tão boa, né? Tem uma imunidade mais baixa, infecção uma atrás da outra. Então até os 3, 4 anos não ganhava peso fácil. Então até os 3, 4 anos foi muito difícil mesmo. A gente precisa conscientizar as pessoas da importância do que tem o eco fetal, que não tem na rede pública, do teste do coraçãozinho, porque se meu filho tivesse feito talvez o eco fetal, se meu filho tivesse feito o teste do coraçãozinho, com certeza ele estaria livre da cirurgia? Não, mas com certeza a gente teria conseguido amenizar um pouco o sofrimento que ele passou. Um atendimento mais rápido. Mais rápido, e a gente precisa chamar a atenção das pessoas e também para mostrar para as pessoas que uma criança que tem um problema no coração, ela não tem um atestado de óbito na mão, não. Muito pelo contrário, ela tem muita vida, ela tem muita coisa para fazer, muito. Hoje está aí, cheio de vida e com recurso, né? Com médicos, com tratamento, com o carinho da mamãe, que é maravilhoso, especial. Eu queria te dar o parabéns por você ter sido uma mãe de UTI tão guerreira, tão forte. E eu me emociono. E no próximo bloco você vai entender os riscos de quem faz atividade física sem acompanhamento de um profissional. A gente volta já.